vou começar pelo exercício 26, que diz que f é uma função de classe C2. Aqui ele diz que ela é função de x e y, é de classe C2. O que quer dizer isso mesmo? Que as derivadas de ordem 2 são 4, né? Del 2f, del x2, né? Del 2f, del x2, del 2f, del x, del y, del 2f, del y, del x e del 2f, del x2, del y2. Todas, dizer classe C2 quer dizer que todas essas existem e são contínuas, tá? São contínuas. E aí, de quebra vem um teorema que diz que quando isso acontece, o que eu posso concluir? Que essas duas são iguais. Tá? Isso é um teorema. Se a função é de classe C2, essas duas derivadas de ordem 2 mistas são iguais. Tá? Isso aqui implica que é um teorema. É que del 2f, del x, del y é igual a del 2f, del y, del x. Tudo bem? Bom, isso tudo, quer dizer, o enunciado disse só essa frase, eu já entendi isso e já concluí também esse, tá? Sei tudo isso. Agora, ele fala que a g, agora ele definiu uma função g, g é de R2 em R, é uma função dada por g de uv, é u vezes f de u quadrado menos u, menos v, e u mais 2v. E aqui é um produto. E aí ele pede no item A, determine a derivada segunda da g em relação a del u, del v, tá? Em função das derivadas parciais de f. Então, vamos começar devagarinho, tá? Para a gente não errar nada pelo caminho. Isso aqui eu posso escrever que é a derivada em relação a u da del g, del v. Até aí é só definição, né? Então, nós vamos primeiro calcular quem que é del g, del v, para depois fazer a derivada em relação a u do resultado, tá? Então, del g, del v. O que dá? Aqui eu penso que o u é constante, né? Então, vai ficar a constante vezes. Agora, deixa eu escrever de outro jeito. Isso aqui, eu vou falar que u quadrado menos v, eu vou chamar de x, tá? E y é o u mais 2v. Porque a função f, ela é função de x e y. Então, quando eu for derivar, eu tenho que derivar a f em relação a x e em relação a y. E depois eu vou fazer a derivada do x em relação a u e do y em relação a u, né? Mas isso aqui, quando eu for derivar, vamos escrever devagarinho. Eu tenho que derivar a f em relação à primeira variável dela, que é x. Calculado no xy, vezes a derivada do x em relação a u. Em relação a v. Né? Eu quero fazer del g, del v. Então, eu derivo o x em relação a v. E somar com a derivada da f em relação a y, calculada em x e y, vezes a derivada do y em relação a v. Tá bom? Essa aqui é a primeira derivada. Del x, del v e del y, del v é só tirar daqui. Quem que é? Isso aqui
é, ó, a derivada do x em relação a v é menos 1, tá? E a derivada do y em relação a v, isso aqui dá 2, tá? Então, vamos arrumar a expressão que sobrou? Eu cheguei à conclusão, então, que del G, del V, calculado em UV, é melhor especificar isso aqui, é o que multiplica del F del X. Eu vou deixar escrito XY, sabendo que o X é aquele X e o Y é aquele Y, tá? Vezes menos 1, então eu vou escrever menos 1 aqui. É menos del F del X de XY mais 2 del F del Y de XY. Tem que tomar cuidado, porque o del e o 2 às vezes se confundem, né? Aqui é del, aqui é 2. Bom? Tudo bem? Até aí? Deu para entender? Essa é a regra da cadeia normal. Agora sim que vai ficar mais complicado, porque eu tenho que pegar isto aqui e derivar em relação a U. Tá? Então, vamos... Eu vou apagar lá em cima. Eu vou copiar o que eu já tinha. Eu tinha aqui del G, del V, del G, del V, de UV, é U que multiplica menos del F, del X, de XY, mais 2 vezes del F, del Y, de XY, tá? E agora nós vamos derivar isso aí em relação a U. Então, como é que fica a derivada em relação a U de del G, del V, calculada em UV? Aqui, seria bom já deixar indicado que o x é u quadrado menos v e que o y é u mais 2v. Tá? Não, quer dizer, na prática a gente substitui depois. Né? Mas só para deixar indicado quem que é a variável. Isso aqui é uma nova função de xy, que se chama del f del x. E essa aqui é uma nova função de xy chamada del f del y. Tá? O nome dela é esse. Então, como é que nós vamos derivar tudo isso em relação a u? Bom, começa que aqui tem um produto. Então, eu vou ter que fazer a regra da derivada do produto. Derivo o primeiro, mantenho o segundo, fica 1 vezes menos del f del x de xy mais 2 vezes del f del y de xy mais u vezes, agora eu tenho que derivar tudo isso em relação a u. Tá? Então, tem esse menos aqui. Acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever um colchete aqui. Porque tem esse menos. E aí vem... Como é que eu derivo esta função de xy em relação a u? Eu vou derivar a função... Eu vou deixar assim por enquanto. Eu tenho que derivar... A função é de xy, então eu tenho que derivar essa função em relação a x e multiplicar pela derivada do x em relação a u. E depois eu tenho que derivar essa função em relação a y e derivar o y em relação a u. Tá? Qual é a função? A função é esta aqui, ó. Eu peguei esta função. Só esse pedacinho. A derivada dela em relação a u é derivada em relação a x vezes a derivada do x em relação a u, mais a derivada dela em relação a y vezes a derivada do y em relação a u. Que é isso que eu escrevi aqui. Então, aqui é
é o nome da função, é del f del x de xy. Aqui também, del f del x de xy, tá? Esse foi o primeiro pedaço. Tudo bem? Derivei esse pedaço. Agora, mais 2 vezes, a mesma coisa eu vou fazer com esta. Tá certo? Mais 2 vezes, vamos lá. Falem para mim. Como é que deriva uma função de xy com x função de uv e o y função de uv em relação a u? Vou derivar esta função em relação a x e multiplicar por del x del u. Então, vai ficar del x daquela função, del f del y, del x del u, mais, porque ela tem 2 variáveis, tem que fazer as duas. Deriva em relação a y, o nome dela, e multiplica por derivada de y em relação a u. Vamos conferir? Vamos ver se eu não esqueci nada. Ó, eu estou derivando em relação a u. Então, aqui, a regra do produto, derivei o primeiro, copiei o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Né? Aqui é uma soma, né? Então, tem que derivar cada uma em relação a u. Né? Então, tem o menos, que eu não esqueci. Então, deriva a função em relação a x del u, mais a função deriva em relação a y, multiplica por del y del u. Agora a segunda parte. 2 vezes, deriva em relação a x, a segunda função, o del f del y. Vezes dy du, terminei em u, deriva em relação a y, tudo isso, del y del u. Tá? Terminei no lugar certo? Tá? Essa aqui é a segunda derivada. Tá? Então, essa é a resposta do item A. Faltam os detalhes, né? Mas é por aí. Que falta? Falta dizer quem é del x del u, quem que é del y del u. Isso aqui a gente tem condição de calcular. Vamos lá, só simplificar. Susto, né? Quem que é del x del u? Isso aqui é, aqui ó, derivada do x em relação ao u. 2u. Aqui é 2. Esse aqui, del y del u, quanto dá? 1. E aqui é 2u, e aqui é 1. Tá? Então, vamos arrumar tudo isso? Isso aqui dá menos del f del x de xy, mais 2 vezes del f del y de xy. Vamos fazer já distribuindo? Aqui tem u vezes esse menos 1 aqui, vezes 2u. Então, vai dar menos 2u quadrado, del 2f, del x2. Tá certo o que eu estou escrevendo, gente? É o nome desta função aqui. Tá? E agora? Eu tenho u vezes esse menos 1 aqui, vezes 1. Dá menos u vezes o nome dessa função. Del 2f, del y, del x. Calculado em xy. Tá? Agora, esse u está multiplicando tudo lá. Então, vai ficar u vezes 2 vezes 2u. Dá mais 4u quadrado. O nome dessa função é del 2f, del x, del y. De xy. E, finalmente, tem um u multiplicando o 2, dá 2u, vezes esse 1 aqui, dá mais 2u, que multiplica esta função, que é a derivada segunda do f em relação a y 2 vezes.
del 2F, del Y2 de XY, tá? Essa é a resposta para o item A. Tá? Aí veio o item B. Vamos lá, o item B é interessante. O item B, ele fala que sabendo... Eu tô tentando avaliar onde que eu vou escrever o item B. Eu vou escrever aqui, ó. O item B diz que sabendo que 3x mais 5y é igual a z mais 26, é o plano tangente ao gráfico de f no ponto P, que tem abscissas 1, abscissa 1, ordenada 4, e a terceira coordenada é o f de 1, 4, né? E você também sabe que del 2f, del x, del y de 1, 4 é igual a 1 e também é igual a del 2f, del y2, del x2 de 1, 4 e que del 2f, del y2 de 1, 4 é menos 1, tá? Calcule a derivada segunda de g, del 2g, del u, del v, que é o que a gente fez, né? Mas não num ponto qualquer, ele quer no menos 2, 3. Então, vamos lá. Aqui está dizendo, está implícito, né? Que o u é menos 2 e o v é 3. Se o u é menos 2 e o v é 3, quanto que é o x? O x é o quadrado menos v, dá menos 2 ao quadrado menos 3, que é 4 menos 3 dá 1. E o y é dado por u mais 2v, é u mais 2v, que dá 4. Tudo bem? Então, o xy, o par xy, toda vez que aparecer, ele é 1, 4. Que já era de se esperar, porque foi a informação que foi dada, né? Tá bom? Então agora nós vamos substituir lá. O que que eu sei, né? Por isso que eu não quis apagar. Para fazer del 2g, del u, del v de menos 2, 3, eu vou substituir o u por menos 2, o v por 3, o x por 1, o y por 4. Então vai ficar assim. Menos del f, del x de 1, 4, mais 2 vezes del f, del y de 1, 4, menos 2 vezes o quadrado, que é menos 2 ao quadrado, dá 4, del 2f, del x2 de 1, 4, menos u, que é menos 2, del 2f, del y, del x de 1, 4, mais 4u quadrado, o quadrado é menos 2, dá 4 vezes 4, del 2f, del x, del y, de 1, 4, mais 2 vezes u, dá 2 vezes menos 2, del 2f, del y2 de 1, 4. Vamos lá. O que a gente sabe? Isto aqui foi dado e é 1. Esse aqui também foi dado e é 1 também, tá? Na verdade, o que foi dado foi esse. Esse é 1. E esse aqui também é porque a função é de classe C2. Esse aqui
é menos 1. Também foi dado. Então, esse pedaço todo eu sei fazer a conta. O que está faltando para eu saber, para eu responder tudo? Eu preciso dessas duas derivadas, elas não foram dadas. Em vez de dar o valor das derivadas, eles deram uma outra informação. Qual foi a outra informação? Foi dito qual que é a equação do plano tangente ao gráfico no ponto 1, 4, f de 1, 4. Daqui, o que vocês podem concluir? Que o del f del x no ponto 1, 4 o del f del x é o 3 e o del f del y é o 5. Por quê? Por causa da equação do plano, vocês têm que observar que aqui o coeficiente do z é 1. Se aqui tivesse escrito qualquer outro número, vocês iam ter que primeiro dividir para depois olhar o coeficiente do x e o coeficiente do y. Então, o coeficiente do x, quando a equação do plano vem com o coeficiente de z igual a 1 e as outras variáveis, né, o x e o y do outro lado, então, o coeficiente do x é o gradiente da f no ponto, né, de tangência, e o coeficiente do y é a del f del y. Né? Então, aqui, eu descobri, então, por causa disso, que isso aqui dá 3 e esse aqui é 5. Ficou claro por que eu concluí tudo isso? Agora é só fazer a conta, né? Vai ficar, só para terminar, dá menos 3 mais 5, mais 5 não, mais 10, né? Porque eu tenho um 2 multiplicando, vai ficar mais 10, menos 8, mais 4, mais 16, e mais 4 outra vez, é isso? Tá certo? Se eu não errei nenhuma conta, aqui tem 20, mais 10, 30, menos 4, 26, menos 3, 23, tá certo? Deu 21. O que eu errei? Sim, eu só errei aqui. Tá, desculpa. Então, aqui é mais 2. Mais 2. O resto está certo? Tá, então vamos lá. De novo aquela conta. Isso aqui dá 20. Com esse 10 dá 30. Menos 11 mais 2. Dá 21. Vocês viram a trabalheira que dá? Mas é trabalho quase que braçal. Se você não se perde, né, tem que saber, é claro que tem que saber o que está fazendo para não se perder pelo caminho. Mas derivar é só uma técnica, não é? Então isso aqui é um exercício, não é um problema. O problema poderia ser a parte de baixo, né, que você tem que pensar um pouco, ou na geometria, ou nas justificativas, mas isso aqui é só técnica. Então, você vai lá, pede para derivar, você vai lá e deriva. Não tem segredo, né?